Olá, para você que vai assistir esse vídeo, hoje nós vamos falar sobre o conceito ou doutrina de trindade. Você que sempre ouviu aí a vida inteira essa concepção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Esse vídeo aqui é para você que aprendeu isto a vida toda. Este vídeo aqui não tem o menor intuito de, enfim, falar mal de alguém ou de alguma crença ou religião ou difamar nada. Simplesmente de levar a informação para você. A informação correta que, infelizmente, aí, a maioria não faz e que muitos distorcem. Pois bem, você crê que existe realmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que esses três são um, iguais em atributos? Pois bem, eu já adianto a você que isso é uma heresia. Uma heresia das bravas. Eu já fui em todas as denominações que você pode imaginar. Já aprendi muito. Aprendi muito em cada uma delas. Todavia, sempre questionei muitas coisas. O porquê das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de certas doutrinas. E depois de muito tempo, depois de muito estudo, você consegue perceber que tem coisa errada aí. E é facilmente comprovado simplesmente com a própria Bíblia. Agora, muitos de vocês podem estar pensando aí que eu sou um herético, um herege, um falso profeta, um falso mestre, me desvio da verdade, estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito e outras coisas. Eu peço a você que você simplesmente assista até o final desse vídeo, porque você foi enganado a sua vida inteira. E eu vou comprovar isso para você agora. Perceba. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Heresia. Eu tenho aqui o texto original. A tradução para o português e o original em grego de uma passagem bíblica. 1 João capítulo 5. Preste muita atenção. Eu peço a você agora que você desligue qualquer outra coisa. Enfim, feche a porta. Preste atenção apenas no vídeo. Dedique este tempo para ver esse vídeo, porque isso aqui vai comprovar para você a verdade. Porque você já pensou, meu irmão? Já pensou se você está errado? A primeira reação é que você não aceita ter sido enganado. Mas eu vou te provar isso. Olha só. 1 João capítulo 5 é um texto muito revelador. Sabe o que diz aqui no português? Vou começar aqui a partir daqui desse ponto aqui. Enfim, mas também com a água e com o sangue. Tá? E o Espírito é o que dá testemunho. Isso aqui você tem na sua Bíblia, tá? Isso aqui todos têm na sua Bíblia. A portuguesada, que foi adulterada. Ó, e o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Até aí tudo bem. Agora vem o verso 7. Pois há três que dão testemunho. Na sua Bíblia aí agora vai ter um colchetezinho que nem está ali. Ele diz assim, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Aí começa o verso 8. E três são os que testificam na terra. E aí fecha o colchete. Aí diz 2 pontos. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Só até aí, tá bom. Foque bem nesse texto. Pegue a sua Bíblia. Se você tem dúvida, marque aí. 1 João capítulo 5, versos 7 e 8. Aqui está uma chave muito importante. Esse colchete aqui, quando tem colchete na Bíblia, é porque um texto foi acrescentado. É porque o texto não tem nos originais. Eu vou comprovar isso aqui agora para você. Como realmente está nos originais. Está aqui. Isso aqui é uma foto que eu tirei da minha própria Bíblia, que muitos já viram aí. Eu tenho um vídeo aí mostrando ela, os textos. A Bíblia interlinear grego-português, que é como foi escrita a Nova Aliança. Pois bem, o que diz no original? Vamos ver. Porém com a água e com o sangue. E o Espírito é o que testemunha, porque o Espírito é a verdade.
Então, antes do verso 7, nós já lemos antes aqui, até aí tudo bem. Tá? Até aí tudo bem. Agora vamos ler o verso 7. É no verso 7 e no verso 8 que tem uma... Preste atenção. Olha o que diz o original. Porque 3 são os que testemunham: o Espírito, e a água, e o sangue. E os 3 para uma coisa são. Ou igual, são unânimes. E deu. Olha a diferença do original para o português. A parte que fala no céu, o Pai, a palavra, e outras traduções trazem o Filho, ou o Verbo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Toda esta parte não existe. Não existe nos originais. Acrescentaram para darem a ideia de trindade, que Pai, Filho e Espírito são um. Não existe nos originais isso. O que importa é o original, meu irmão. Se você tem uma Bíblia portuguesada, aí você pode crer em qualquer coisa que diz aí. E não é. O que importa é o original. O original é porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Nada. E os 3 são unânimes. Ou seja, o Espírito, a água e o sangue. São estes os que testificam. Não tem nada de no céu, não tem nada de na terra, não tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo ser um. Não tem nada disso nos originais. O meu intuito aqui com esse vídeo não é de perverter para o mau caminho, não é te levar para uma heresia, não é negar a verdade. Pelo contrário, irmão, é expor a verdade. Falar a verdade. E a verdade é essa. Pesquise aí no site Bible Hub, se é que ainda está original aí, que provavelmente vai estar exatamente assim como eu estou te mostrando. Porque eu tenho aqui a Bíblia original. Esse print aqui é da minha Bíblia original, do hebraico, do grego, tá? Da Nova Aliança. Tá? Interlinear grego-português. Então assim, eu vejo muitas pessoas aí defendendo o que nem existe. Vamos lá. Tem mais coisa. Isso aqui é só o início. Ok? Então o original é assim, meu irmão. São 3 os que testemunham. O Espírito, porque é Ele que está aqui atuando agora em nós. A água e o sangue. Porque a água e o sangue foi o que saiu do corpo do Messias na hora da crucificação. Ok? Então olha só. Meu irmão, preste muita atenção. Tem muita coisa aqui nesse vídeo. Assista até o final, você não vai se arrepender. Né? E já aproveito, deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha. E agora, eu vou dar esse tempo para você antes de entrar aqui nos textos. Deixa o joinha, deixa o like, impulsione esse vídeo para que mais pessoas entendam esta realidade. Chegou a hora do povo realmente saber a verdade sobre a Trindade. Então vamos lá. Que muitos aí defendem, né? Tem muitos aí, a maioria. Pois bem, não sabe o tamanho do erro que estão defendendo. Olha só, a Trindade tornou-se oficial em 381 depois do Messias. Até esse ano, não existia esse conceito de trindade aí na questão bíblica. Foi oficial aí, tornou-se oficial, entre aspas, por Constantino, meu irmão. Um ímpio, e que era imperador de Roma. Ele incutiu esse conceito nas traduções da Bíblia quando a compilou. Quem compilou a Bíblia, meu irmão, foi Constantino. Pegou vários livros lá, botou num só, pronto, chamou-se de Bíblia. Por isso você vê hoje várias adulterações. São cópias das cópias das cópias das cópias. Ok? Tá? E ele fez isso por causa do poder. Ele viu que naquela época muitos estavam crendo aí, né? Enfim, no Messias, no Criador. E, para Roma não perder o poder, que vamos acatar isso. Então, para se manterem no poder, eles compilaram a Bíblia e pronto, ficou aquilo lá. Por isso incutiu-se várias heresias, trindade e outras coisas. Tormento eterno, tudo isso Roma que
inventou. E o Tormento Eterno, eu já fiz aqui playlist sobre isso. Tem mais de 20 vídeos aqui só sobre o Tormento Eterno. Tá aqui, é uma heresia. Tudo aqui. Olha quantos vídeos tem. Olha quantos vídeos tem. Então eu aconselho você a já se inscrever no meu canal no YouTube, canal do Rômulo, tá? E ativar o sininho e assistir minhas playlists. O link vai estar aqui no primeiro aí, para você ver. Então, olha só. Voltando aqui. Beleza. Constantino fazia adoração a outros deuses. Ele era pagão. Cultuados em Roma. Tá? Um deles era Invictus, o deus Sol. Já fiz vídeos sobre isso, meu vídeo sobre o Natal. Eu expus lá o que é o deus Invictus, o deus Sol, tá no meu canal. Vá lá pro meu canal e procure assim, Natal, o que não te contaram. Você vai encontrar esse vídeo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você pode vir aqui em pesquisar, entra no meu canal e digita Natal. O que vai aparecer aqui? Ó? A origem do Natal, paganismo puro, está aqui. Aqui eu falo sobre a Semíramis, falo sobre a Trindade, falo um monte de coisa. Então assim, o deus Invictus, que era Tammuz, o deus Sol. Então assim, aqui também, ó, a verdade sobre o nome. Cara, é muita coisa, é muita coisa. As pessoas não têm noção da realidade, tá? É paganismo puro. Então agora, vamos entrar aqui nos textos. 1 Coríntios 8, 5 a 6. Comprovando, meu irmão, que a Trindade é uma heresia. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Eu deixei aqui essa tradução mesmo, Deus, eu vou continuar falando isso só para você entender neste vídeo, mas o certo aqui seria só uma divindade. Ou um único Criador, o Pai. Né? Ou um único soberano, o Pai. Tá? Mas eu vou deixar aqui Deus para você entender que quando eu falo Deus aqui, está se referindo ao Pai, ao Criador, tá bom? Ao Altíssimo, ok? Senão as pessoas vão ter mais dificuldade de compreender, isso já é um assunto complexo de se entender. Porque eu garanto a você que você sempre ficou na sua cabeça como é que 3 são 1. Isso é matematicamente impossível. Ou são 3 ou são 1. Não tem como 3 serem 1. Isso é um conceito distorcido, labirinticamente, fazendo ginástica mental por essas pessoas para, enfim, darem base que o Pai, o Filho e o Espírito seriam iguais em atributos, quando na verdade não são, e eu já vou provar isso aqui para você. A Bíblia está dizendo que só existe um único Deus, que é o Pai, ok? De quem são todas as coisas e para quem existimos. Agora a diferença. E um só Senhor, Yahushua HaMashiach. O Messias aqui, o Salvador, que as pessoas conhecem como Jesus Cristo. Existe uma diferença entre eles, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. É isso que a Bíblia diz, ok? Vamos lá. Isso aqui é só uma introdução. Vamos embora. Agora começa. Preste muita atenção. Se você não prestar atenção, se você ficar vendo o vídeo aí, olhando para o lado, você não vai compreender nada. Então assim, ó, nem assista esse vídeo se você não estiver prestando atenção, tá bom? Isso aqui é vídeo só para quem realmente quer descobrir a verdade. E pondo seu Messias a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre. Veja, bom mestre. Isso que o jovem falou. Que farei para herdar a vida eterna? Ele queria ser salvo e estava pensando que tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Beleza. Respondeu-lhe o Messias: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Esse Deus que ele está falando aqui em Marcos 10, 17 e 18, é este aqui. O Pai, tá bom? Só Ele é bom. Tá, então o Messias aqui está dizendo que ele mesmo não é bom? Não. Ele está dizendo que a bondade suprema, somente quem a possui é o Criador, o Pai, o Altíssimo. E o Messias está dizendo aqui que a bondade dele não é igual 100% à do Pai. Do contrário, ele não faria isso aqui. Não falaria isso aqui. Por que ele falou isso aqui se a bondade dele seria igual à do Pai? Ele está dizendo aqui: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é o Pai. Compreendeu? Existe uma leve diferença. E eu já vou comprovar aqui para você ao longo dos textos, ao longo desse vídeo. Preste atenção, é um versículo mais revelador que o outro. Pergunte-se a si mesmo, por que o Messias
ao ser indagado de bom mestre, perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Ele está se excluindo aqui do nível de bondade que o Criador tem. Porque o nível de bondade que ele tem, esse atributo que o Criador tem, que é a bondade, só ele tem no nível que tem. Outro texto. O próprio Messias está falando também. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, ou seja, vocês ficariam alegres, de que eu vá para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. O Messias está falando claramente aqui que o Pai é maior que ele. E agora vai vir as pessoas falar e pensar assim: mas é que o Messias estava naquele momento como homem, os atributos dele estavam limitados. Você acha que eu já não ouvi isso? Você acha que eu já não me questionei sobre isso? Meu irmão, se fosse isso, aqui deveria estar escrito aqui, ó, assim, ó, o Pai está maior do que eu. Se está denotando aqui tempo, situação temporal, se naquele momento o Messias estava limitado em atributos e poder, ele diria: pois o Pai está maior do que eu. Nesse momento. Mas não. Ele fala: o Pai é maior. O Pai continua sendo maior. O Pai sempre foi maior. Compreendeu? João 14, 28. Vá marcando aí na tua Bíblia esses textos. Isso aqui é só o início. Tem mais. Tem muito mais. E é agora que chega um dos textos mais áureos, o ápice. Olha só. Comprovando que o Messias não é onisciente. Está aqui. Leia. Leia enquanto eu bebo essa água aqui. Sabe o que acontece em Apocalipse 1:1? Pois bem, em Apocalipse 1:1, sabe quando que foi escrito Apocalipse? Eu vou colocar aqui embaixo. Aqui. O livro do Apocalipse foi escrito em 95, depois do Messias. Tá? Pergunta, em 95, depois do Messias, o Messias já tinha sido glorificado, ressurreto e já tinha ido às alturas? Já. Porque ele recebeu isso no ano 33. Agora vamos ler o texto. Revelação. Eu vou ler aqui no português, tá? De Jesus Cristo. Mas o original seria que é Yahushua HaMashiach. Revelação do Messias. Que Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Ou seja, houve um grande progresso hierárquico divino para que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que no grego é Apocalipsis, que traduzindo é revelação, do inglês revelation, revelação implica num desvelar de uma cortina para que os outros vejam, houve um processo hierárquico de a revelação passar de um para o outro. A revelação é de quem? É do Messias. O Messias teve essa revelação do nada. Essa revelação aqui, ela foi escrita pelo apóstolo João, do Yahuhanan, em 95 depois do Messias. Foi escrita. Bom, nessa época o Messias já estava glorificado, ressurreto, imortal. Revelação do Messias. Quem deu essa revelação para o Messias? Esta é a pergunta. Quem deu a revelação? Que Deus lhe deu. O Pai deu uma revelação ao Messias, para ele passar para o anjo passar ao João. O Messias não sabia dessa revelação. Ele teve que receber a revelação. Olha a claridade disso. Apocalipse 1:1, meu irmão. A Trindade é uma heresia.
O Messias não é onisciente. É o que a Bíblia diz. Se você crê na Bíblia, se você é crente cristão regenerado e não consegue aceitar isso, meu irmão, cuidado. Você pode estar igualando o Messias ao Criador. Eles não são iguais em atributos. Eu já comprovei isso aqui agora, né? Mas ainda vou continuar comprovando. Então assista até o final esse vídeo. Né? Já estou vendo aí os heréticos aí falar um monte de xingamento contra mim. Cara, são vocês que vão responder no dia do juízo final. São vocês, não sou eu. Eu estou lavando minhas mãos aqui. Eu estou falando a missão que o Criador me deu. Olha essa revelação, meu irmão. A revelação do Messias que Deus lhe deu. Quem deu? Se o Messias é onisciente, por que o Criador teve que dar a revelação para ele? Não precisaria. O Messias poderia dar a revelação diretamente. Cara, é lógica. Em Mateus 24:36 diz que nem o Messias sabe o dia de sua volta. Isso porque ele não é onisciente. Leia lá. Leia Mateus 24:36. Lá ele diz, não, nem eu sei. Só o Pai sabe o dia da minha volta. Ué, mas o Messias não era onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Compreendeu? Compreendeu a diferença? Nem o Filho sabe, só o Pai. É o Pai que manda. É o Pai que manda. Tem textos na Bíblia que falam que o Pai é o cabeça. O Pai é o cabeça. O Messias vai entregar o reino a ele ainda no final. Tem texto que fala, pesquisa, meu irmão. Se você leu a Bíblia, você sabe disso. Só que você não compreendeu. Agora talvez você pode compreender. Então, não, mas aqui o Messias estava limitado. Tá, mas peraí. Então, o Messias é limitado? Mas se ele é limitado, então ele não é. Todos esses atributos que as pessoas falam que ele é. Pronto, agora o Rômulo blasfemou contra o Messias. Não, pronto, negou a Trindade. Rômulo está condenado ao lago de fogo. Por quê? Porque ele blasfemou. Pai, perdoai, vocês não sabem o que dizem. Tem mais. O Messias também nunca disse para orarmos por ele, mas somente ao Pai. Mateus capítulo 6. Vós orareis assim, Pai nosso que está no céu. Portanto, quando orardes, orareis ao teu Pai que está no céu, trancado a porta, em secreto, no seu quarto, você vai orar e em secreto teu Pai te recompensará. Não se ora pelo Messias. Ué, mas não são iguais? Não são iguais em atributo? Se o Pai ouve, se ele é onisciente, se ele ouve a oração, então o Filho também tem que ouvir a oração. É igual em atributo? Não, meu irmão. O Messias falou, orem ao teu Pai. É só o Pai que ouve a oração. Não é o Filho, não é o Espírito. É o Pai. Compreendeu? Olha a diferença. Simples, clara. Quer mais? Ao vencedor faloei coluna no santuário. Aqui já está em Apocalipse 3:12. É uma revelação que foi revelada a João depois de Apocalipse 1:1. Ou seja, 95 depois do Messias, o ano. O Messias já estava glorificado, já estava ressurreto, já tinha recebido lá a divindade. Olha só. Ao vencedor, o Messias está falando isso aqui. Faloei coluna no santuário de quem? Do meu Deus. E daí jamais sairá. Veja quantas vezes ele fala, meu Deus. E daí sairá. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, terceira vez. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Apocalipse 3:12. O Messias fala que 4 vezes, mesmo já sendo ressurreto, glorificado e recebido a divindade, porque ele recebeu a divindade, ele fala 4 vezes, do meu Deus. Mesmo depois de glorificado e ressurreto, ele continua atribuindo ao Pai, que o Pai é a divindade dele. Em termos aqui aportuguesados, o Deus dele.
Por que ele nunca se reconhece igual ao Pai? Porque ele não é igual em atributos. Calma, eu já vou explicar os outros textos. Calma, você que está aí tinindo de raiva. Calma, calma. Mais um texto que comprova que não são iguais. Vamos lá. Este, aqui em Colossenses 1, 15 a 18. Este, está falando aqui do Messias, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Por quê? Porque ele apareceu. Ou seja, ele é a imagem do Criador. Por quê? Porque Deus é invisível. Porque nenhum homem é capaz de vê-lo e sobreviver. Que mais que tem aqui o Messias? O que ele é? O primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Já vou explicar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, de novo, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, 15 a 18. Sabe o que é a palavra primogênito? Primo, primeiro. Gênito, gerado. O Messias foi o primeiro gerado de toda a criação. Quando não existia nada, só existia o Pai, ele, o próprio Pai, de uma forma que não conseguimos compreender, obviamente, gerou o Messias. Ele não é uma criatura. O Messias não é uma criatura. Um anjo comum ou uma criatura como nós. Nós fomos criados. O Messias foi gerado do Pai. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Você que defende a Trindade, sério, cara, como você me define esta frase, esse versículo aqui? Que o Messias é o primogênito de toda a criação. Como assim primogênito? Primogênito é primeiro gerado, meu irmão. Compreendeu? Por que ele veio antes de tudo? Ele foi gerado antes de tudo. Mas o Pai é eterno. O Pai. Então assim, só nesse contexto aqui já 2 vezes fala que ele é o primogênito. Tem muito mais texto que fala que ele é o primogênito. Quando a Bíblia fala ele é o princípio, é porque ele foi criado antes das coisas. De todas as coisas. Criado no sentido sim, de gerado. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque antes eu já falei que ele não é uma criatura. Ele não foi criado, ele foi gerado. Então, ele é o princípio. Ou seja, ele surge, o que eu quis dizer aqui, ele surgiu antes de todas as coisas. Compreendeu? Mas o Pai sempre foi. O Pai é. Quantos textos da Bíblia existem, inclusive eu já mostrei aqui na playlist sobre o nome verdadeiro do Criador. Eu vou abrir aqui para você, essa playlist, o nome verdadeiro do Criador. Quantos textos aqui nos originais em hebraico eu já mostrei. Que o Pai é o Eterno. Inclusive o nome dele significa isso. Yah é o início, que significa eu sou. Yahuwah, eu sou o que sou. Eu sou o Eterno. É o que significa. Ele sempre existiu. O Pai sempre existiu. O Pai é o início de tudo. É o autor da vida, o Pai. Eu já mostrei isso aqui nesses vídeos, tá? Nos originais em hebraico e tudo mais. Assista quando você puder isso aqui, porque aqui, enfim, exalta o nome dele. Então, voltando ao ensino, tá? Existe diferença entre um e outro. Vamos lá. Outro texto aqui, Hebreus 1. Vou deixar assim mesmo. Hebreus 1, 1 a 6. Havendo o Pai outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, quando enviou o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja, meu irmão, para que um filho seja herdeiro, ele tem que surgir depois. O pai tem que existir antes. O filho é o herdeiro de todas as coisas. Veja, ele constituiu o herdeiro. Não são iguais. Compreendeu? Um herdeiro, ele é o filho, ele veio depois do pai. E o pai o constitui herdeiro. Ou seja, para receber as coisas, todas as coisas, por herança. Herança. Veja, herança é uma coisa que você ganha. É uma coisa que era de outro, ou seja, do seu pai. Você ganha de herança. Meu irmão, as pessoas têm que entender que no início do mundo existia só o pai. No início do mundo. No início, enfim, o pai. Deixa eu reformular. Que as pessoas têm que entender que o pai sempre existiu. E o pai gerou o filho, por isso ele é o primogênito de toda a criação e primogênito dentre os mortos. Com isso, ele constitui o filho como herdeiro das coisas. Originalmente, entendeu? Quando só o pai existia, ele não era ainda herdeiro. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Como você vai explicar essas coisas? O texto está dizendo claramente. Isso aqui é literal, literalidade da escritura. Não adianta fazer ginástica mental, cara, malabarismo exegético, porque é isso. Tem mais texto comprovando. Pelo qual também fez o universo. Olha, ele fez o universo pelo Messias. Olha só. Quem fez o universo? O Pai. Mas pelo Messias. Ó, pelo qual também fez o universo. Compreendeu? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí muitos vão dizer, pronto, que o Messias é a expressão exata do seu ser. Exata, quando fala exata, é exata. Tá, mas então explica aqui Colossenses 1, 15, 18, Apocalipse 1, 1, que o Criador teve que dar a revelação para o Messias para ele passar para João. Ou seja, meu irmão, tem palavras na Bíblia que daí sim as pessoas pegam como literal, sendo que daí vai contradizer outros textos. Compreendeu? Eu vejo aqui calvinistas crendo em trindade, adventistas crendo em trindade, assembleia crendo em trindade. Meu irmão, todos creem em trindade, quase praticamente. E não sou testemunho de Jeová. Eu até esqueci de falar isso no início do vídeo. Nossa, pronto, vão me taxar de testemunho de Jeová agora. Rômulo é testemunho de Jeová. Rômulo é TJ. Mano do céu, alguém me ajuda, cara. Não, cara, não. Credo, velho. Não se pode falar a verdade. As pessoas têm que te taxar de alguma coisa. Elas têm que xingar. É natural de você ser humano ímpio xingar. Tem que xingar. São os legítimos hipócritas fariseus heréticos que têm que te taxar de algo que você não é. É incrível. A expressão exata do seu ser foi o que foi revelado aqui em Hebreus 1, 1 a 6. Porque era essa a linguagem que os homens usaram para descrevê-lo. A Bíblia, meu irmão, foi escrita por homens, em uma linguagem antropomórfica. Ou seja, óbvio, o Messias, quando veio ao mundo, foi a coisa mais maravilhosa que o ser humano já viu. Por isso descreveram que é a expressão exata do seu ser. Agora, não em atributos. Já comprovamos isso. Apocalipse 1 e outros textos. E tem mais, eu vou mostrar. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, o Messias purificou, assentou-se aonde? No trono do Criador? À direita da majestade. Ele não está no mesmo trono que o Pai está. Ele está à destra, à direita. Ele não é a mesma coisa que o Pai. Entenda. Nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos,
porquanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu vou até aqui, ó, dar um enter aqui, beleza, tá? Só para arrumar aqui, ó, beleza. Aí. Olha o que o pai disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aí? Como eu disse, o Messias foi o primeiro gerado. Tá? E outra, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Quem veio primeiro, o pai ou o filho? Tem como um filho nascer, ou sei lá, vir à existência junto com o pai? É o pai que faz o filho. Por que você acha que chama pai? Por que você acha que chama filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, o primeiro gerado no mundo, o Messias é o primeiro gerado. O Criador o gerou. Outro texto. Da parte, aqui diz, Yahushua HaMashiach, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Olha quantas vezes eu já expliquei que li primogênito. Apocalipse 1:5. Primeiro gerado. Estude o que é primogênito. Primeiro gerado. É igual um pai ter aqui na terra o primeiro filho seu. É chamado de primogênito. Primogenitura. Você já ouviu sobre isso? Muito simples. Vamos lá. Esse vídeo aqui vai. Olha lá. Vamos embora aqui. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que aqui tem que dar peraí. Voltar aqui. Aqui. Né? Ficar aí, o texto aqui, ó. Beleza. Vamos ver. Tá, tem que aqui, arrumar aqui. Que eu dei aqui um aumento de letra. Pois bem, aqui. Agora. Outro texto, Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro gerado. Romanos 8:29, meu irmão. Aqui, predestinou, aqui são os eleitos, os predestinados, para serem conformes à imagem do seu filho. Ó, olha só que interessante. A igreja, os predestinados, os eleitos, serão um dia na glorificação conformes à imagem do seu filho. Terão os mesmos atributos do filho? Não. Terão a mesma força do filho? Não. Mesma coisa, quando fala que conformes à imagem de seu filho, não está falando da exatidão. Não teremos os mesmos atributos do Messias, meu irmão. Nunca. Tá? Da mesma forma, quando aqui a Bíblia fala, quando eu li antes, este é a imagem do Deus invisível, é quase no mesmo sentido. Não tem os mesmos atributos, mas são muito semelhantes. Esse texto que você já leu. Porque Deus, o Criador, amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O que é unigênito? Único gerado. O Messias, além de ser o primeiro gerado, primogênito do Pai, lá quando o Criador existia, ele gerou o Messias. O Messias, enfim, já existia antes da criação do mundo. Ele também é o unigênito. Ele é o único gerado. Todos os outros anjos foram criados, assim como nós fomos criados. Compreendeu? Olha que revelação simples. Todo mundo conhece esse versículo de cor e não entendeu o que é unigênito. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Não pode dizer que você não entendeu. Não pode, cara. 1 Timóteo 2,15. Porquanto há um só Deus. Quantos deuses há? Aqui, basicamente, ele está falando assim, ó. Há um só Pai. Abba.
Só há um, não há dois. E ele diferencia agora. E um só mediador entre o Pai e os homens. O Messias, homem. Compreendeu? Ele não é igual ao Pai. Por que não diz aqui, ó, só há dois deuses? Daí ele ia dizer, o Messias e o Pai. Não. Há um só Pai. E esse Pai aqui é no sentido, sim, de divindade suprema. Agora existe também o Messias. E ele é o mediador. Ele é o que foi entregue pelos pecados da igreja. E agora? Aqui? Jesus é Deus? Eu coloquei aqui o termo portuguesado mesmo, para as pessoas entenderem. Só assim vão entender. Vamos lá, a divindade do Messias. Ele é Deus. Ele, enfim, é divino. Vamos lá. João 5, 26 a 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, veja, o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha isso. No início, enfim, o Messias, talvez logo quando foi gerado, né, o Pai o concedeu muitas coisas, óbvio. Você imagina, meu irmão? Então, assim, o Messias, ele é muito importante, ele é nosso Senhor, ele morreu pelos pecados da igreja, mas ele não é igual ao Pai. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olha isso. Como você vai interpretar? Que malabarismo exegético você vai inventar para interpretar esse texto? Agora vamos para esse texto aqui. João 10:30. Pronto, esse aqui é o texto que mais vão dizer aí, né? Não. Eu e o Pai somos um. Quem falou isso foi o Messias. Foi o Messias. Agora, o texto está dizendo que é um em atributos? Não. O texto está dizendo que são iguais em poder e atributos? Não. João 10:30, meu irmão. Preste atenção. Deixa eu arrumar aqui, porque aqui eu tenho que arrumar aqui, ó. Aqui. Aí. Beleza, vamos lá. Olha só. Esse texto está aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso aqui é o Messias está falando. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Veja, o Pai deu a ele muitas coisas. Olha, o Pai dando ao Filho. Ou seja, o Filho não é dono de todas as coisas. Não era, pelo menos. Agora é, porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. O Pai dá a ele. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Daí ele fala, eu e o Pai somos um. Ele está dando apenas uma segurança. Esse um que ele está dizendo é um em unidade espiritual. Assim como a igreja é uma com o Messias. Somos um com o Messias em unidade espiritual. Se não estamos com o Messias, não somos um com ele. Compreendeu? Então, quando o Messias fala que eu e o Pai somos um, é unidade espiritual, assim como você é um com o Messias. Ou você não é um com o Messias? E você é um com o Messias. Você tem os mesmos atributos que o Messias? Não, meu irmão. Entendeu? É simples. Porque já comprovamos que eles não têm os mesmos atributos. João 10, 20 e 23. A 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui.
Ó, a unidade espiritual aqui que eu acabei de falar. Vou até aumentar aqui. Compreendeu? Que tipo de é esse que ele falou, eu e o Pai somos um? Ele falou isso aqui em João 10. Ele continua o discurso dele quando chega em João 17. Ele fala lá na oração sacerdotal. Ele estava orando lá logo antes de ser preso pelos romanos. Ele fala, olha, eu rogo não somente por estes que estavam ali com ele, os discípulos, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, toda a igreja, por intermédio de sua palavra, só os eleitos aqui, para que todos sejam um. Você é igual ao seu, enfim, o seu vizinho aí? Não é, ninguém é igual. Um dos princípios que eu acho que agora é o momento para falar, nenhum ser humano é igual ao outro e nenhum ser é igual ao outro. Todas as estrelas no firmamento são diferentes uma das outras. A Bíblia diz que o Criador chama cada uma pelo nome, sabe o nome de cada uma. Compreendeu? Esse não é igualdade de atributos. É de unidade espiritual. Toda a igreja é uma. É o corpo do Messias, Colossenses 1:24. Compreendeu? Logo, esse é em unidade. Como és tu, ó Pai, em mim? E eu em ti. São em unidade espiritual. Não são em atributos. Compreendeu? Também sejam eles em nós. Compreendeu isso agora? Em unidade. A igreja está unida com o Messias. O Messias... Então olha só, cara. Muito simples, né? Tem mais, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Não, mas o Messias é o mesmo atributo que o Pai. Mas o Pai tem que dar a glória para ele. Para que sejam um. Olha aqui. Como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Compreendeu isso aqui? Vou aumentar, vou frisar aqui para você compreender. Olha só. Aumentei demais, peraí. Aí, olha isso. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Olha o Pai amando o Filho. Profundo, né? Compreendeu? É em unidade espiritual. Simples. Agora sim, agora chegamos aqui no texto mais difícil de todos. E você estava esperando isso aí, né? Beleza, vamos lá. João 1:1-3. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu vou ler Deus para as pessoas entenderem. Ou seja, no princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra, o Verbo, estava com o Pai. E o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Opa, peraí. Ele estava no princípio com Deus ou ele era? Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Olha só, vamos por partes. No princípio era o Verbo. Outras traduções aqui trazem no princípio era a palavra. E a palavra estava com o Criador. E a palavra era o Criador. Olha só. Você primeiro tem que entender a diferença. Ou era... Cadê aqui? O verbo estava... Aqui, ó. O verbo estava com Deus. Vou aumentar aqui e vou para frisar. Espera aí. Olha só. E o verbo era... Olha só. Isso aqui existe uma diferença, meu irmão. Porque assim... Ou era... Ou estava. Se você é uma coisa... Você não pode estar com aquela. Ou você é aquela coisa, ou você estava como aquela coisa. É um exemplo, cara. Esta capa de microfone protetor é um microfone. Isto é um microfone
ou isso estava com o microfone. Não tem como as duas coisas serem a mesma. Olha aqui. Olha só. Isto é um microfone. Isto é o microfone. Isso não é um microfone. Então, se eu disser que isso aqui um dia era o microfone, não dá. Agora, se eu deixar aqui do lado desse microfone aqui e dizer assim, isso estava com o microfone, ó. Agora sim. Mas isso aqui não é o microfone. Isso aqui é o microfone. É um exemplo simplório demais que eu estou dando aqui, mas é claro. Compreendeu? Ou era, ou estava. Agora olha como é que é a interpretação disso. No princípio era o verbo. O Messias é o verbo, é a palavra. O verbo estava com o Pai. No princípio da criação do mundo. É isso que João quer dizer. Tá? Como eu já expliquei aqui no início do vídeo. Agora, quando diz aqui, e o verbo era Deus, aqui já não está se referindo ao Pai. Aqui está se referindo que o Messias era uma divindade. O Messias era uma divindade. Porque ele foi o primeiro gerado do Pai, meu irmão. Ele existiu antes de todas as coisas. Porque o verso 2 dá amparo para isso. Ele estava, vou aumentar aqui o verso 2, no princípio com o Pai. Ou ele era, ou ele estava. Compreendeu agora? Olha só, ele estava no princípio com o Pai, meu irmão. No princípio era o verbo. A palavra. O verbo estava com o Pai. E o verbo era uma divindade. O verso 2 comprova isso. Que esse verbo que não era igual ao Pai. Por quê? Ele estava no princípio com o Pai. Simples. Quando o verso 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, é porque essa era a vontade do Pai. Como nós lemos antes nos versos anteriores aqui, pelo qual foram feitas todas as coisas. Já lemos antes aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Enfim, você já entendeu. Então, assim, o que acontece? Jesus é Deus? Ele recebeu a divindade. Tá? Então, assim, devemos servi-lo, é o que a Bíblia diz, ele é nosso Senhor. Só que ele só não é igualitário nos atributos com o Pai. E o Espírito? Pronto, e o Espírito Santo, Rômulo, e agora? Agora você vai se estrepar, meu irmão. O Espírito Santo, isso aqui já... Olha só. Primeiro que a palavra Espírito Santo não existe nos originais. No original em hebraico é Ruach HaKodesh, ou Ruach HaKodesh. Ruach, ou Ruach, é espírito. Ha é um artigo para dizer o ou a. E Kodesh é uma derivaçãozinha de Kadosh, que é separado. É um atributo do Pai. Então aqui que está escrito Espírito do separado. Vou fazer uma separaçãozinha aqui para você compreender. Esse A aqui não tem acento. Tá bom? Espírito do separado. Ruach HaKodesh. Compreendeu? Ou seja, o que é o Espírito? É uma terceira pessoa da Trindade? Não. É a ação do Espírito do próprio Pai.
É o Espírito do Pai, é o Espírito do separado. Porque na Escritura mesmo original não existe Espírito Santo, e sim sempre o Espírito do separado. Ruach HaKodesh, ou simplesmente o Espírito, ou simplesmente o Espírito da verdade. Quando a Bíblia fala, vos enviarei outro Consolador, o Messias falou isso em João, está falando simplesmente do Espírito do Pai. Não é uma terceira pessoa. Compreendeu? Compreendeu? É simples. Meu irmão, sempre quando a Bíblia trata aí do Espírito, não é Espírito Santo, é o Espírito do Pai, que simplesmente é a ação do Pai aqui na Terra. Ele é o outro Consolador, é o Espírito da verdade. Então, o conceito de trindade, eu já fiz aí vídeos, como eu mostrei aqui para você antes lá na playlist sobre o Natal, um paganismo puro, vem de Semiramis, Nimrod e Tammuz. As pessoas ficaram com isso, depois vieram ali os outros deuses lá, Osíris, Ísis Osíris, Ísis, né? Osíris e Ísis. Enfim, os deuses do Egito, os deuses lá dos faraó, né? Cara, depois veio Zeus, Afrodite, todas essas coisas. Esse conceito de três sendo um veio do paganismo. Eles só introduziram na Bíblia. Os próximos vídeos aí serão sobre o Apocalipse, a hermenêutica de todo o livro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. É um assunto que, se você estudar, você vai compreender a verdade, tá? Bom, eu vou recomendar você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, canal do Romulo no YouTube. Deixa o like, compartilha, deixa o joinha. Assista minhas outras playlists que estão aqui, tá? Bom, é isso. Obrigado por assistir até aí. Tem mais texto que eu poderia explicar aqui, mas acho que, enfim, a essência é essa, né? Mas então, esqueci até de falar, somos pagãos, então cremos em vários deuses, assim como os hindus, que tem lá uma hierarquia, tipo, Shiva, Brahma e Sankar. Deuses hindus, um maior que o outro. Isso não é um conceito pagão? Meu irmão, conceito pagão é trindade, cara. É trindade. Cara, é interessante, né, que até os islâmicos creem numa divindade só. Alá. Então, assim, cara, eu simplesmente aqui preguei a Bíblia para vocês. Bíblia. Original. Interpretei os textos. Você sabe que eu interpretei da forma correta. A literalidade é essa. Muitas outras pessoas concordam comigo e creem, tá? Da mesma forma que eu, e são crentes de verdade, né? Não são testemunho de Jeová, não são nada desse tipo. Ou seja, as religiões enganaram você. Esses pastorecos mequetrefes estão enganando você. Quem iguala o filho ao pai, cuidado, pode estar cometendo uma certa idolatria. Só o pai. Meu irmão, quantas vezes a Bíblia na Antiga Aliança fala que o pai é um, que é único, ele é o soberano, a ele toda a glória, ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Não foi o pai que veio aqui e morreu, ele enviou o filho. Muitas pessoas aí, extremamente difamatórias e criminosas, veem eu falando isso, pronto, começa a difamar. Ou seja, não tem a verdade em si. Não sou dono da verdade também. Estou apenas dizendo que devemos falar a verdade. Ponto, só isso, cara. É simples. Não tem mimimi pra isso, cara. Aí as pessoas que não aceitam a verdade, pronto, não, eu sou o dono da verdade. Cara, vão se converter. Vão se converter. Porque, olha, o dia do juízo tá chegando e assim, ó, eu tenho plena consciência do que eu tô explicando aqui, cara. Não é à toa que eu tô falando isso aqui. Tá? Finalmente chegou o dia de falar sobre isso aqui. Então, é isso. Foi. Então, assim, pessoal,
a verdade. Simplesmente. Tá? Simplesmente a verdade. Tá bom? É isso. Um grande abraço, fique na paz. Até a próxima.